Pensamentos de liberdade trazem a necessidade de fechar ciclos na nossa vida. Vamos à astrologia de 27 de outubro a 2 de novembro. Começamos no dia 28 com Vênus em Sagitário a fazer uma quadratura a Saturno retrógrado em Peixes. Vênus em Sagitário é o princípio da valorização da liberdade. Não me prendam, deixem-me ir. Se eu quero sair do trabalho e ir fazer uma corrida de 3 horas, deixem-me ir. Se eu quero desaparecer durante não sei quanto tempo, deixem-me ir. Não me prendam. Quando faz uma quadratura a Saturno retrógrado em Peixes, este Saturno obriga a trazer estrutura a um sítio onde fomos diluídos, a um sítio onde não fomos capazes de impor limites ou dizer que não. É uma quadratura entre signos mutáveis, o que quer dizer que pode existir aqui um excesso de flexibilidade e alguma tendência para perceber outras opções quando a vida nos começa a dificultar os caminhos, aqueles que nós escolhemos. Começamos a perceber, mas eu tenho ali outra via possível, não me apetece estar a insistir mais aqui neste assunto, eu quero os meus graus de liberdade. Então, por exemplo, se estamos numa relação e há alguém que nos tenta limitar e nos tenta definir, podemos ter a tendência para perceber que existem outros caminhos e nem sempre os mais corretos, os mais sinceros com as outras pessoas. Neste mesmo dia temos Vênus em Sagitário a fazer um sextil a Lilith em Libra Balança, o que nos diz que existem aqui oportunidades de alguma forma nós sermos verdadeiros num contrato. Existem oportunidades de nós dizermos sinceramente aquilo que esperamos pelo outro, aquilo que queremos na realidade e não o que nos foi imposto ou que dissemos que sim na altura só para que a coisa ficasse mais bonitinha e que agora já nos custa um bocadinho a engolir. Ainda no dia 30 temos Marte em Caranguejo, em Trígono, a Neptuno retrógrado em Peixes. Marte em Caranguejo é o princípio da ação, mas que está assim um bocadinho acalmado pelos lençóis e pelo embalar do doce caranguejo, Câncer. Este Marte aqui não é assim tão agressivo, mas é um Marte que defende aquilo que considera seu. Quando faz um trígono a Neptuno em Peixes, acontece que há aqui um apoio de água, há um apoio emocional, em que tu percebes que há familiares que apoiam sonhos teus. E podes até ser apanhado de surpresa. Há familiares, há zonas de conhecidas que de alguma forma suportam algo que para ti é até irrealista, que dificilmente achavas que ia acontecer, que te parece ser um milagre. No dia 30 temos o Mercúrio em Escorpião em oposição ao Urano retrógrado em Touro. Mercúrio em Escorpião é a nossa mente crítica, analítica, ver para além do óbvio, questionar tudo. Tudo tem um outro propósito qualquer, não é só aquele que nos estão a dizer. Não, não, não. Em oposição ao Urano retrógrado em Touro, duas personagens na história e a outra simplesmente de repente vai-se passar e vai virar costas e ir embora. Vai ter algum tipo de atitude não esperada. Vai ser algo surpreendente, principalmente se estivermos a falar de questões financeiras, dinheiro partilhado. Há alguma questão mais delicada nas tuas relações, onde este seja um tema, tenta ser mais tátil. Uma oposição é sempre uma oportunidade de chegar a um ponto médio de entendimento. No dia 1 temos uma lua nova em Escorpião e esta sim marca o final da Season Eclipse que começou em setembro deste ano. Sabemos que estas épocas de eclipses começam com a lua nova imediatamente antes, terminam com a lua nova depois do último eclipse e neste caso será esta lua nova em Escorpião. Tem uma característica particular. Escorpião, o regente tradicional é Marte, o regente moderno é Plutão. Eles estão em oposição, Marte em Caranguejo, Plutão em Capricórnio. E nos últimos grauzinhos, o que nos quer dizer o quê? Existe um capítulo da nossa vida, não queremos dar mais. Acabou, últimos graus, acabou, não vou estar a insistir neste assunto, já cansei, já insisti, já perdoei, já chega deste assunto na minha vida. Há uma noção de final de ciclo, por esgotamento de opções e de tentativas e não vale a pena continuar a insistir. Sabemos que estamos a falar de Escorpião e mais uma vez volto a frisar, os temas de Escorpião têm a ver com morte e renascimento, temas tabu da sociedade. Dinheiro partilhado, sexo, terapia, zonas de sombra, investimentos, heranças,
tudo o que é que são aqueles temas que nós temos dificuldade em falar, em conversar com próximos, com afastados. São temas desta lua. Abre aqui um novo ciclo de 6 meses, onde tu tens esta energia no teu mapa natal e durante esta fase da tua vida vais ter tendência a resolver estes assuntos. No dia 2, Mercúrio é o protagonista. Mercúrio em Escorpião faz um trígono a Marte em Caranguejo Câncer, faz um sextil a Plutão em Capricórnio. E logo a seguir entra em Sagitário. Ok, então temos o trígono e o sextil fazem com que nós tenhamos aqui uma grande capacidade de pensar a longo prazo sobre temas que têm a ver com casa, família, estrutura, onde é que eu quero criar raízes, ir para além daquilo que até agora foi uma conversa superficial, até na nossa mentalidade percebermos as nossas necessidades, admitirmos as nossas necessidades a nós e aos outros, ter a capacidade e a vulnerabilidade de perceber se queremos ter filhos ou não queremos, se queremos comprar uma casa maior ou não queremos, se queremos mudar de sítio ou não queremos, se queremos companheiro para a vida ou não queremos. Estes são temas core destes posicionamentos. E quando o Mercúrio salta para Sagitário, acontece que há temas de liberdade que se tornam mais importantes. Eu quero ter a mentalidade, não é? Mercúrio, a mentalidade de liberdade, não definam os meus horários, não me prendam, deixem-me ir, eu quero ir fazer uma viagem para longe, eu quero ir morar para outro sítio, eu quero conhecer pessoas diferentes e ao mesmo tempo este Mercúrio em Sagitário, se vocês conhecem o signo de Sagitário, é uma seta. Há aqui uma noção um bocadinho de um foco excessivo, um hiperfoco, às vezes até parecendo uma palas, naquilo que é a nossa razão. Mercúrio em Sagitário é muito virado para si, para as suas opiniões e com dificuldade em ouvir aquilo que os outros estão a dizer. Portanto, tem atenção para não te tornares demasiado egocêntrico quando estiveres a discutir algum destes temas que sejam core na nossa vida. Todos os outros, colegas de trabalho, amigos, são pessoas que eventualmente entram, saem, não são importantes na nossa vida. Mas quando falamos de temas casa, família, raiz, fundações, em princípio serão pessoas que ficam mais tempo e então devemos ser mais compreensivas com essas. Carneiro, Áries. Existe um novo ciclo em relação àquilo que são questões financeiras na tua vida. Ao longo dos próximos 6 meses vais descobrir o que efetivamente é necessário para conseguires construir essa casa que tu queres construir. Aonde, como, quando, quem te vai ajudar a pagar? Será um cônjuge ou será um banco? Há aqui uma necessidade de perceber as opções na tua vida, eventualmente entrando em choque com alguma figura de autoridade que pode ter algo a dizer sobre a entrada desse dinheiro que te permite tomar as decisões de criar fundações aonde, com quem, com que tamanho de casa. Touro, nova fase na tua vida em relação a parcerias de trabalho, parcerias de amor. Existe efetivamente aqui um ciclo de 6 meses que se abrem, que percebes que tens que ter a capacidade de lidar com aquilo que é um ponto de vista pessoal versus um ponto de vista coletivo. Há a necessidade de teres consciência daquilo que comunicas com aquilo que aprendes. Não te podes fixar só numa delas. Nomeadamente, se quiseres questionar, debater temas por casa ou sobre casa, onde, quando, como, se queres mudar de sítio onde vives, se queres mudar de país onde vives, existe aqui uma zona um bocadinho de fricção com outra pessoa e que é necessário a pessoa sentar-se para negociar efetivamente sobre estes temas. Se não tem a ver com estes temas e é uma questão profissional, pode existir aqui uma noção de como é que vamos expandir, quais são os contratos que vamos ter, é para exportar, é para emigrar, é para outros países. Ok? Também é preciso entrar em negociação e também vai haver aqui um bocadinho de fricção. Gêmeos, novos ciclos naquilo que são as tuas rotinas, o teu dia-a-dia, quem sabe numa nova dieta ou um novo horário de exercícios físicos, tens agora uma boa oportunidade para largar um vício também. Há, no entanto, aqui algum tipo de choque com aquilo que tu valorizas e aquilo que a tua família valoriza, ou há algum tipo de choque com tu valorizares questões que para ti são familiares, podendo não ser a família, mas uma zona de conforto que tu tenhas na tua vida, valorizando tu essa zona de conforto e existir outra entidade que tem maior poder ou maior poder que pode estar a contrariar essa tua vontade de trazer cuidado e nutrição aos teus. Imagina, por exemplo, que tens um salário que de alguma forma não te permite ter a casa que tu gostarias de ter para a tua família.
e há aqui um confronto com uma entidade bancária que tem mais poder financeiro do que tu para conseguires comprar, adquirir, alugar uma casa maior. Há uma noção de confronto entre tu, aquilo que tu valorizas versus outrem, e esse outrem tem algum tipo de supremacia em relação àquilo que são os teus desejos. Caranguejos Câncer. Quem se está a apaixonar agora, existe uma nova fase de 6 meses em que há uma descoberta, em que tu te lembras de quem és, qual é o sabor bom de existir na vida quando se está apaixonado. No entanto, não vem sem espinhos. Porquê? Do outro lado está uma pessoa extremamente dominante, possessiva, eventualmente até controladora e ciumenta. E está numa fase em que tu tens que tomar uma decisão, ou sim ou sopas. Como está alguma coisa que é uma pedra no sapato, que não dá para continuar assim. É preciso que ambos se compreendam. Se não tens uma nova paixão na tua vida, mas tens um novo projeto, algo que te apaixona, mas é por estímulo mental, então existe a necessidade aqui de negociares com um possível sócio ou com clientes que sejam maiores, que sejam assim clientes mais visíveis, com mais poder económico e que de alguma forma precisam que tu tenhas outro tipo de oferta, outro tipo de disponibilidade, tens que alterar o teu horário. Há aqui uma noção de alteração da rotina do dia a dia por estas questões de compromissos, contratos, parcerias. Leão, nova fase naquilo que é casa, família, raiz, fundações. Durante estes 6 meses vais estar a avaliar estas questões, sendo que há coisas que estão a acontecer e que tu queres nutrir, que se estão a passar nos bastidores, que não é de conhecimento público e que, no entanto, chocam de frente com aquilo que é alguém que é uma autoridade na tua rotina e no teu dia-a-dia. Imagina que tu, por exemplo, estás a desenvolver um hobby que gostas muito e que o fazes em segredo, mas há algum tipo de chefia que te está a exigir mais trabalho e que te deixa menos tempo livre, a cabeça mais cansada, menos criativa. Ou, imagina, por exemplo, que tu estás a planear ter filhos, queres ter mais filhos, há um filho que requer mais atenção nesta fase e que tu tens estado a fazer tudo isto em silêncio, atrás das cortinas, no silêncio da casa. Mas, do outro lado, está alguém que está a exigir algo da tua rotina que te afasta deste teu cuidado, desta tua nutrição por aquilo que são os filhos que se têm ou que se querem vir a ter. É necessário existir uma negociação, se não queres que os outros saibam efetivamente o que é que se passa, tenta arranjar algum tipo de forma de não contar, conseguindo maior flexibilidade do outro lado. Vejam, há uma nova mentalidade que agora se desenvolve durante os próximos 6 meses em que tu tomas controle e poder de uma determinada situação na tua vida. Nomeadamente daquilo que tu pensas, daquilo que tu falas. Deixas de ser tanto oscilatório. Porquê? Virgem é um signo mutável e apesar de muitas pessoas o considerarem extremamente inflexíveis, teimosos e críticos, Virgem tem muita capacidade de ouvir aquilo que é a opinião dos outros e analisá-la de vários ângulos. Considerando que a opinião dos outros é válida, Virgem é capaz de se adaptar a um novo pensamento. Eis que, nesta fase, há uma intensidade maior naquilo que são as tuas opiniões e uma diminuição na flexibilidade. Se de alguma forma ensinas nesta vida, vais estar muito mais carismático, com maior capacidade de convencer os outros. Nesta fase, a tua vontade, na realidade, é fazer com que um grupo se sinta em casa contigo, tornar esse grupo a tua família, ou que se sinta cuidado ou nutrido por ti. E este grupo pode ser um grupo de trabalho, pode ser um grupo das redes sociais. Há aqui uma noção de ter ações que façam com que os outros se sintam especiais, mas há questões pertinentes que se opõem a esta energia, que têm nomeadamente a ver com algum tipo de obrigação ou de personagem que tem poder, que tem hierarquicamente ou financeiramente poder na tua vida e que implica ou que não te dá tanto tempo livre para cuidares e nutrir dos outros e está a embirrar que tu tens que fazer alguma coisa que tem a ver com um novo projeto criativo ou com algum tipo de criar algo que é do seu ponto de vista mais interessante, mais válido, até mesmo um filho, e há aqui um confronto de ideias que precisa de uma negociação. Libra Balança, existe uma nova fase naquilo que é o dinheiro que tu ganhas. Pode existir até aqui uma sensação de que
não ganhas tanto ou estás financeiramente dependente de outro, e esse facto faz com que tu te subjugues a outro, nomeadamente se for alguém de casa, pai, marido, esposa, alguém com uma forte energia masculina, não necessariamente sendo um homem, e que quase que te impede de seres aquilo que tu verdadeiramente queres ser, porque tu queres que todos aqueles que existem na tua vida e o público em geral te conheça como alguém que cuida e que nutre de todos. E essa figura de autoridade está a obrigar-te a focar-te só nele, na família, na casa, nas fundações dele, dando-te pouco tempo para isso que é a tua visibilidade pública, de alguém que cuida, de alguém que nutre. É necessário existir aqui um ponto médio de entendimento, uma negociação para que ninguém fique a perder e que tu também não percas essa tua vontade maior de cuidar de mais pessoas, de mais situações, de seres conhecido por alguém que é diplomático e consegue perceber o ponto de vista de todas as pessoas, acarinhar todas as pessoas e não só focar-te num ou em casa, ou nos filhos, ok? Há aqui uma noção de deixa-me ser livre para acarinhar outros, para nutrir outros. Escorpião, uma nova fase, uma nova identidade, eis que estás nos próximos 6 meses a reavaliar quem tu és, quem tu queres ser. No futuro, existe uma mentalidade que é mais forte, que é mais aguerrida. Se agora tens estado meio que a pairar, a ir no sabor das ondas, sem quereres levantar grandes alaridos, sem quereres oferecer muita resistência porque não te apetece cansar, porque sabes que provavelmente não levaria a lado nenhum. Durante estes 6 meses, este é um tema de como é que eu me posiciono na vida, como é que eu quero ser conhecido, pelo que é que eu quero ser conhecido. É um tema que para ti vai ser importante e vai ser analisado. Quero-me parecer que muitos escorpiões vão se importar mais ou dar mais atenção a temas de casa, a temas de família, a temas de fundações, e perceber que é aí que está a verdadeira essência da vida e a sua base, a sua alegria, a sua zona de conforto, e dando aqui maior valorização a estes temas, podendo existir grandes possibilidades de expansão de família, de expansão de casa, de expansão da capacidade de cuidar e nutrir aqueles que consideras teus, acabando por o foco naquilo que é a forma como os outros te percebem e te compreendem ficar um bocadinho de lado. Ou seja, preocupas-te mais com a família, com a casa, com construir fundações, do que propriamente em ter mais dinheiro na conta, em ser bem mais sucedido, em ser mais reconhecido pela sociedade. O teu foco agora está numa coisa mais desligada destes bens materiais. Sagitário, uma nova fase, um novo ciclo de 6 meses acontece às escondidas de todas as pessoas. Tu vais manter-te igual, porque tens essa capacidade de manter uma fachada, nunca ninguém sabe se estás triste, nunca ninguém sabe se tens um problema, porque tu estás sempre a sorrir e a fazer os outros sorrir. É essa capacidade de rir da desgraça, é esse teu humor negro, meio que sádico muitas vezes. Mas agora verdadeiramente existe uma transformação dentro de ti, onde tu vais profundamente pesquisar temas, provavelmente tendo dificuldades em dormir, padrões de sono que são oscilatórios, tem só atenção para não te deixares ir para zonas que são demasiado dark, são demasiado escuras. E existe muito provavelmente aqui uma fase em que, em termos financeiros, tu te questionas sobre quanto queres ganhar, o que é mais importante para ti, o dinheiro ou a disponibilidade de tempo. Queres ser rei e senhor daquilo que tu valorizas ou queres mesmo ter mais dinheiro na conta? Tens capacidade de fazer investimentos? Tens capacidade de pedir empréstimos? Há aqui uma vontade, se calhar, também de cuidar da família, ou comprando uma casa maior através de um empréstimo, ou colocando algum tipo de investimento para a família daqui a não sei quantos anos, para que os filhos possam ter dinheiro para a faculdade, podendo haver até aqui uma necessidade de negociar um aumento do salário com uma figura de autoridade para que isto seja viável. Mas há aqui uma noção de uma transformação psicológica que vem de uma investigação poderosa às zonas
profundas do ser e que ocorre atrás dos panos sem que ninguém se aperceba. Capricórnio, uma nova fase naqueles que rodeiam e aqueles que tu consideras amigo. Durante estes próximos 6 meses vais reavaliar quem tu és e quem tu queres à tua volta. Provavelmente vais olhar para o teu grupo de amigos e perceber que eles já não fazem sentido nenhum porque os gostos já não são os mesmos, as conversas são sempre as mesmas e remetem a 10 anos atrás, já não tem nada a ver os ciclos novos, as pessoas já não te compreendem. Tu já não te interessas nada pela conversa delas, então está na hora de renovar, porque aquilo que tu valorizas na tua vida é diferente. Associado a isto, existem fortes possibilidades de quem está solteiro arranjar alguém que gosta, quem tem alguém que gosta, contrair matrimónio, existirem filhos, a possibilidade aqui de uma casa, casamento, filhos, é muito forte durante estes próximos 6 meses. Aquário, durante os próximos 6 meses há uma renovação de quem tu és publicamente. Como é que tu queres ser conhecido? Posicionando-te de uma forma de maior controle e maior poder. Antes, se calhar, andavas meio que encolhido, meio pelos beirados, a tentar perceber o que querias da vida. Se calhar a vida tem sido meio madrasta, se calhar não tem sido constante o suficiente, mas existe aqui uma nova fase em que tomas o controle e o poder da situação. Velhas estruturas que existem na tua vida começam a cair e tu tens que te redefinir e posicionar assentezinho nos pés, com segurança de alguma forma. E este pode ser até uma puxada de tapete, algum emprego que tu perdes, alguma entrada de dinheiro que tu perdes, algo que acontece de forma inesperada que te obriga a lembrar de quem tu és, do poder que tu tens e a capacidade que tens de te levantar e de regenerar. Nos próximos 6 meses existe uma revalidação de ciclos que se fecham e novos que se abrem, que te trazem mais benefícios, mas há uma zona de aprendizagem com algumas dores. Peixes. Nos próximos 6 meses vais tomar uma decisão sobre aquilo que é algo que tu queres expandir na tua vida. Nomeadamente se precisar de apoio financeiro para essa expansão. Apoio de outras pessoas. Quem sabe um investidor, um empréstimo, ou trem, um cônjuge. Há aqui uma noção de expansão, mas essa expansão terá que ser apoiada financeiramente por outro, digamos assim. Esta expansão pode ser a nível criativo e tu teres uma ideia de um projeto que implica ajuda de outras pessoas. E este projeto tem a noção de cuidar e nutrir outras pessoas, tem a noção de fazer com que os outros se sintam especiais, que se sintam cuidados. E isto pode ter a ver com alimentação, mas também pode ter a ver com cuidados de saúde. Então há aqui um tom muito benevolente nestas suas ideias, mas que provavelmente precisam de apoio de outras pessoas, nomeadamente até das redes sociais, teres aqui algum tipo de ajuda daqueles que são os teus subscritores, se utilizas, por exemplo. Há fortes possibilidades também de uma mudança de casa, de uma mudança para uma casa maior, de uma alteração geográfica de sítio onde tu vives.